E vamos começando, nascendo mais um projeto aqui do Agnes Dance para você que é professora, porque do fundo do meu coração o que a gente mais deseja é que essa maré suba e que todos os barcos subam juntos. E a gente começa hoje esse grande projeto que é o Fala que Dança. Se é para falar, que seja de dança. E hoje o nosso papo é com ela, Michelle Alnar, essa mulher que empreende em dança, essa mulher que tem o folclore como pulso de vida e que também imprime essa marca com muito orgulho. Seja muito bem-vinda, Michelle. Que bom ter você aqui. Obrigada, Dani. É um prazer imenso estar aqui com você, né? Que eu te acompanho faz muito tempo. E também para falar de um tema que sou apaixonada. Ótimo estar aqui com você, com vocês. É isso aí. Então conta pra gente, Michelle, como que surgiu essa paixão aí pelo folclore e você decidiu seguir nesse caminho com a dança? Foi bem natural, na verdade, Dani. A minha avó era vizinha de armênios. E aí a minha mãe e minha tia já tinham esse contato, né? E quando veio aí a novela, o clone, aflorou. E aí eu entrei para fazer aula. E logo que eu entrei, que eu comecei ali nos primeiros passos, nos primeiros contatos, eu ainda não sabia o que era o folclore. Mas eu identificava que no meio da música tinha um momento ali que para mim era incrível. Que o coração batia forte, parecia uma Sapucaí, né? Eu amava. Sensacional. E o começo do meu amor pelo folclore veio aí. Aí eu comecei a estudar, entender o que era, que não era apenas, né, tinham vários, e as danças populares. E aí eu comecei a fazer alguns cursos e me aprofundar um pouco mais. Que legal. E como surgiu esse desejo de ser professora, de trazer esse conhecimento para algo ainda maior, além da sala de aula também? Como foi que surgiu esse desejo em você? O desejo, ele não surgiu em mim de primeiro. Me procuraram, né? Eu mudei para uma cidade pequena e sabiam que eu dançava. E aí aquilo era uma novidade, uma coisa diferente e tudo mais. Me procuraram e eu não achei que eu tinha capacidade para ensinar. Porque até então eu era só aluna, eu estava fazendo aula. Como que eu ia ensinar alguém uma coisa que eu também estava aprendendo? E aí eu comecei a pesquisar o que eu precisaria fazer para começar a dar aula. Te encontrei. Na época no Google, não tinha Instagram. Verdade, né? Não tinha as redes sociais ainda. Isso. Aí eu te encontrei, fiz a formação e daí em diante eu não parei mais. Daí eu fiz a formação, fiz musicalidade, fiz infantil, aí me apaixonei e foi indo. E aí foi o método Agnes na veia, né? E eu tenho muito orgulho, viu, gente, dessa professora diamante que é hoje do método Agnes também. Ô Mi, e como foi que nasceu aí a criação de um festival 100% de folclore? Veio dessa paixão também, né? E como foi para você criar tudo isso, né? Organizar. Você já fez uma edição, já está indo para a próxima edição ainda maior, né? Como foi isso que aconteceu? Conta para nós. Quando eu estava na minha parte ainda bailarina, eu queria fazer aulas de folclore, mas no interior super difícil, não tinham turmas específicas de folclore. Então eu comecei a dar aula e dali eu cresci um pouco mais para um estúdio próprio, e nesse estúdio próprio eu resolvi abrir turma específica de folclore. E aí foi quando eu comecei a sentir as dificuldades que eu tinha, né, como professora, para levar essa turma em frente, né? Então, como que a gente ia estudar vários folclores, a gente ia fazer o quê com isso? A gente ia levar para onde? A gente participava de alguns eventos, e aí a categoria de folclore era uma só, e aí a gente não conseguia inscrever mais de uma, porque a logística, né, de troca de roupa, ou às vezes alguns eventos você não pode se inscrever 2 vezes na mesma categoria, na mesma modalidade. Então, toda essa dificuldade gerou a necessidade, né? E aí, eu tive essa vontade de ampliar. De trazer para o cenário algo específico, né? Exato, porque eu falei, gente, se eu tô sentindo essa necessidade, essa falta, eu acredito que outras pessoas estejam também, né? O nicho do folclore, ele é menor, o belly dance, ele já é um nicho, né? E o folclore dentro do nicho. Então, eu comecei a engatinhar nesse caminho. E aí, eu comecei no interior, que
um pouco mais difícil, né? Tanto na questão física, logística e tudo mais. Um segundo ano a gente foi para Campinas e agora a gente chegou em São Paulo. Verdade, a gente tá na terceira edição, né? Eu falei segunda edição, não, gente, já é a terceira edição, porque foi em Bauru. Foi em Bauru. Eu sempre confundo, né? Aí Campinas. Isso, Bauru, Campinas e agora São Paulo. Isso. A gente começou, na verdade, no ano da pandemia. Uau. E aí brecou tudo por conta disso, né? A gente começou um ano antes. E aí a gente chegou a fazer alguma coisa no online, um esquenta pra galera entender ali o que a gente ia qual fazer. Era a proposta, né? Isso. E o físico mesmo é o terceiro. E conta um pouquinho, como foi que surgiu aí em paralelo, né? Porque eu tive a impressão que foi meio que em paralelo essa questão de você desenvolver os produtos, de você desenvolver uma marca também muito especializada aí nas questões do folclore. Sim. E aí você tem os produtos físicos hoje, né? Isso veio em paralelo, veio junto? Em que momento que surgiu isso? Me conta pra nós. Veio justamente no buraco da pandemia. Porque daí a gente não podia fazer nada físico, né? De juntar a galera e fazer o evento. E como a marca, o Alnar, ele vinha com essa bandeira do folclore, a gente, né? Eu pensei em englobar mais coisas. Sim. Então, naquela época que a gente estava dentro de casa, que a gente não podia se ver e tudo mais, aí a gente começou a desenvolver os produtos. A gente desenvolveu as camisetas, as semijoias e tudo com o foco no folclore. Até porque também era uma falta que eu sentia. Porque a gente procurava produtos e tudo mais, a não ser os produtos específicos, né? Tipo bastão, uma bengala, uma galabia, a gente encontrava. Mas uma camiseta, uma coisa específica daquele folclore que a gente gosta, tipo, né? Eu já ia falar, olha só, a camiseta, ela veste a marca dela, né? Eu visto, e a marca foi desenvolvida justamente pra gente conseguir usar no dia a dia, não só dentro da sala de aula. Que legal. A gente tem estampas, né? E designs mais elaborados para uma sala de aula, mas são peças que a gente consegue transitar, né? Da sala de aula pro nosso dia a dia. As peças também, as semijoias, a gente consegue usar e levar o nosso amor aí no nosso dia a dia. Então foi assim, uma parte estratégica, mas ao mesmo tempo afetiva, né? Justamente por essa paixão que você vai nutrindo aí em relação ao folclore, é isso? Sim, e a criatividade, né, de você ver uma falta, né, alguma coisa que tá faltando, e você atender essa necessidade do que você mesmo tá sentindo falta, né? Sim, sim. Mi, e aí você desenvolveu, né? Você então é a criadora do festival, você desenvolveu toda essa marca, esses produtos físicos. Para quem hoje é da dança, né, que tá aí buscando também ter a sua própria marca, desenvolver a sua linha de produtos, o que você pode trazer para nós como orientação para trilhar esse caminho? Eu acho, Dani, que a gente tem 3 pontos aí importantes. O primeiro é o amor realmente pelo que você faz. Você tem que gostar, você tem que estar apaixonado, porque isso vai ser a sua própria inspiração, né? Um segundo ponto é muito importante, é você procurar uma orientação, uma pessoa que consiga te dar um norte, porque às vezes não é um caminho que você está acostumado a trilhar, principalmente uma pessoa que vai querer sair de repente de dentro da sala de aula para outros produtos, para outras áreas, ou até mesmo aquela professora que quer ampliar, né, as suas aulas e tudo mais. Então, uma orientação eu acho que você pode falar melhor do que eu, né, Dani? Eu acho bem interessante. Quando você começou a edição do festival que aconteceu em Campinas, né? A Michele fez parte, né, da mentoria, e eu queria muito entender como foi para você ter um acompanhamento com a mentoria para poder desenvolver o processo e o que você sentiu de diferença também, né? A partir do momento que você já tinha feito uma edição um pouco mais tímida e ter um acompanhamento para fazer uma edição ainda maior. Como foi para você? É muito importante a gente ter um direcionamento, porque assim, primeiro tempo, né, que a gente come algumas fases que a gente sofreria ali, né, e a resposta, né, o retorno que isso tem pra gente, mais rápido, que a gente não precisa ficar ali batendo a cabeça no escuro, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente deixa de fazer também por despender muito tempo, muita energia e não ver resultado, ou então ficar tateando no escuro, né? Eu acho que esse é o pior cenário, não? Exatamente. Eu acho que essas duas coisas são as mais importantes. E o terceiro ponto que eu tenho pra falar pra quem tá começando é não desistir.
Porque eu acho que dificuldades a gente vai ter, né? Obstáculos a gente vai ter. Então, quando a gente tem alguém para auxiliar, para pegar nossa mão, para ir com a gente, é muito mais fácil, mas isso não significa que você não vai ter que se esforçar, que não vão ter as dificuldades. Então, não desistir, eu acho que é isso, um ponto importante. E quando a gente tem a orientação, mas a gente precisa fazer a parte de implementar, né? E eu sempre falo muito disso, porque de nada adianta você ter a informação, mas se você não pega tudo aquilo e realmente implementa, né? E coloca em prática. É isso. E me diz uma coisa, e as suas alunas, com tudo isso que você veio criando, como foi que aconteceu o movimento com as suas alunas? Porque eu sei que também você é diretora do Grupo Alnar de Folclore. E aí, como foi esse movimento com tudo isso acontecendo? Festival, a marca e tudo mais, Mi? Gente, as minhas alunas, elas vestem a camisa literalmente. Vocês não estão vendo, mas tenho alunas. Elas estão por aqui também com ela. E elas são, assim, realmente o meu ponto de apoio também, né? Então, legal. Elas incentivam. Elas são as primeiras pessoas que eu consulto. Tipo, meninas, vou fazer isso daqui. O que vocês acham? Interessante? Muda isso? Porque a gente tem que escutar também, né, o nosso público. E elas são as pessoas que eu confio, que estão ali perto de mim. Então, quanto às meninas, elas são, assim... Acompanham e parceiras. Tudo. E você tem o grupo, né? Me conta um pouco do grupo. Como que acontece esse grupo específico, essa companhia? Isso, o grupo a gente trabalha 100% também com folclore, a gente desenvolve ali as coreografias, as meninas levam para competição, então a gente tem o trabalho com o grupo no geral, né, como um todo, e as meninas também com o desenvolvimento delas isolado, então às vezes um duo, um trio, um solo, e a gente traz muito essa parte histórica, conteúdo, né, para estudar mesmo, papel, caneta, que eu sou das antigas, e também toda essa parte realmente de gestar o grupo como um grupo parceiro, sabe, Dani? Sim. As meninas o tempo todo uma ajudando a outra, a hora que uma não pode, a outra ajuda, e aí a gente vai crescendo, como todos os folclores, né, que a gente trabalha ali de uma base, às vezes familiar, às vezes que vem de dentro de casa ou de uma comunidade, a gente tenta trabalhar isso também com as meninas do grupo. Que sensacional, vai de uma forma bem profunda, né, para que elas tenham realmente prioridade do conhecimento. Sim. Que lindo. Ô Mi, para quem tá aqui ouvindo a gente, acompanhando a gente, professoras de dança que estão nos acompanhando, o que você deixaria como mensagem para quem quer dar o primeiro passo para criar a sua marca? Eu acho que procurar isso dentro de si. Porque eu acho que o que vem de dentro para fora é muito mais verdadeiro, é muito mais prazeroso e as pessoas percebem isso. Então, tudo que a gente puder trazer de verdade, que é nossa, e a gente externar, vem com muito mais força. Que pulsa em você. Sim. É isso? Sim. Muito bom. Que prazer foi poder bater esse papo com você aqui hoje, trazer um pouco de tudo isso. Gente, quanta coisa que essa mulher faz, né? Isso sem dizer que ela também tem uma outra empresa de um outro negócio que não é de dança. A gente nem falou sobre isso, né? Mas que maravilhoso. E eu espero que você, professora, que esteve aqui nos acompanhando, que esse papo tenha ajudado você aí também a impulsionar a sua carreira, a olhar para a possibilidade de construir também os seus produtos da sua marca, porque quando a gente tem vários caminhos de monetização, como eu costumo trazer para vocês, né? Sim. Esse é o caminho para a gente poder fazer uma escala aí do nosso negócio com a dança. Sim. E se for pra gente continuar falando, que seja de dança, né? Dani, mas antes de terminar, pra gente comemorar a nossa inauguração, eu trouxe uma surpresa pra você. Ai, meu Deus, olha isso, gente. Vamos brindar, então, o nosso primeiro episódio. Olha só. Muita saúde, prosperidade. Muita expansão no Fala Que Dança, para que todos os professores possam aproveitar esse espaço também para colocar a sua voz. Vamos fingir que é uma rolha, ó. Vamos. Vamos brindar então, né, gente? Vamos brindar a esse nascimento de mais um projeto. Vamos lá. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Que a gente possa usar a nossa fala aqui no podcast, o nosso corpo na sala de dança, para a gente reverberar para um mundo melhor.